Você nunca mais será o mesmo depois de enxergar diferente. O estalo invisível, o momento em que algo dentro de você se quebrou para sempre. Você se lembra do exato segundo em que começou a mudar? Talvez não. Às vezes, o estalo que abre a consciência não faz barulho, não chega com fogos de artifício ou revelações místicas. Às vezes, ele vem disfarçado de uma frase solta numa conversa, um olhar que durou meio segundo a mais, uma dor que ninguém viu, mas você sentiu tão fundo que algo se partiu. Algo acordou, e nesse instante que parece insignificante aos olhos do mundo, você nunca mais será o mesmo. É assim que começa o verdadeiro despertar, não com grandes evoluções externas, mas com um leve deslocamento interno, uma fresta, um sussurro, uma dúvida que surge onde antes havia certeza, um incômodo onde antes havia conforto. E então, pronto, sua mente se abriu, e não vai mais caber na mesma caixa de antes. Você olha para o mundo e ele parece igual, mas não é. As palavras que você costumava dizer já não fazem tanto sentido. As pessoas que te cercam parecem seguir roteiros que você já decorou, e agora enxerga como se fossem atores repetindo falas de uma peça antiga. E o mais inquietante, você percebe que também era um desses personagens, que viveu tanto tempo interpretando um papel que esquecia que estava fingindo. E então vem o medo. Porque mudar dói, porque crescer machuca. Ninguém te contou que, ao abrir a mente, você também abriria feridas. Ninguém avisou que ver com clareza significaria perder o conforto das ilusões, que enxergar diferente faria você se sentir só, até mesmo entre aqueles que ama. Porque agora, você vê o que os outros não veem, e isso carrega um peso, mas também uma liberdade. A mente que se abre a uma nova ideia não volta, não encolhe, não se dobra. Ela se expande, e nesse espaço novo que nasce, cabe o inesperado, cabe o invisível, cabe uma nova vida. Só que essa vida exige coragem, coragem para desaprender o que ensinaram, para questionar o que sempre pareceu certo, para ouvir aquela voz pequena, mas insistente que mora dentro de você e vem tentando falar há anos. A voz que diz: você não nasceu para repetir padrões, você nasceu para despertar. Essa voz é o início de tudo. Você tenta ignorá-la, volta para a rotina, sorri por fora, mas por dentro, algo está diferente. A comida tem outro gosto. Os planos antigos perderam o brilho. As promessas que você fez a si mesmo parecem distantes. Porque a mente acordou, e quando a consciência desperta, tudo ao redor precisa se reorganizar. A dor de crescer é real. Você começa a se afastar de lugares barulhentos demais, de conversas vazias demais, de pessoas que vivem de máscaras. Você sente que algo em você não aceita mais fingir, nem se moldar, nem ser quem esperavam. E com isso, perde pessoas, perde encaixes, perde antigas certezas, mas ganha algo raro, verdade, ganha presença, ganha alma. Você começa a preferir o silêncio às palavras sem sentido, começa a respeitar seu tempo, seu corpo, sua intuição. Começa a olhar para o céu com perguntas que não têm respostas, mas mesmo assim você sente que está no caminho certo. Porque é você quem está trilhando agora, não os outros, não o sistema, não os medos antigos. Você, e não importa o quanto tente voltar, não dá mais. O que foi visto não pode ser visto. O que foi sentido, compreendido, desvelado, agora mora dentro de você. E como disse Einstein, essa mente nunca mais voltará ao tamanho original. Ela cresceu, e com ela, você ainda tropeça, ainda sente saudade da ignorância confortável, ainda sente falta de quando as coisas pareciam mais simples, mais previsíveis. Mas lá no fundo, você sabe, isso era prisão, não paz. Era repetição, não liberdade. E mesmo que o novo assuste, é nele que a vida real acontece. Você vai descobrir que não está só. Outros também despertaram, também sangraram para sair de cascas antigas, também perderam tudo o que não eram, para finalmente se encontrar. E cada vez que cruzar o olhar com alguém que também vê, vai saber, vocês se reconhecem, mesmo sem palavras, porque há algo no olhar de quem despertou que jamais se apaga. É fogo, é verdade, é memória daquilo que sempre foi, mas estava adormecido. A jornada apenas começou. A mente se abriu e agora ela quer mais. Mais profundidade, mais silêncio, mais conexão, mais verdade. E menos
muito menos daquilo que te adormecia. Incômodo da expansão, porque crescer faz você se sentir quebrado. Você já parou para perceber que o crescimento raramente parece bonito por dentro? Lá fora, ele é vendido como evolução, iluminação, autoconhecimento. Mas por dentro ele é um caos silencioso, um colapso, um desmoronamento elegante. Não há música de fundo, nem luz dourada entrando pela janela. Há angústia. Há dias em que você não sabe mais quem é. Há momentos em que sente saudade de uma versão sua que, apesar de limitada, era confortável, familiar, simples. Você se pergunta, por que estou assim, se estou despertando? Porque ninguém te contou que a expansão da consciência vem, primeiro, com a destruição de tudo o que não era você. Antes de crescer, é preciso quebrar. E isso dói, porque você vai precisar abandonar o que era mentira, inclusive dentro de si. E perceber que viveu anos tentando se encaixar num molde que nunca te serviu, que tolerou, por medo de perder, que calou, por medo de confrontar, que se anulou para ser aceito. Esse processo não é suave. Ele rasga, ele mexe com tudo. A mente que se abre a uma nova ideia começa a perceber o quanto estava acorrentada a ideias velhas. E essas ideias não vão embora sem lutar. Elas resistem, elas tentam te puxar de volta, elas gritam com a voz de parentes, de professores, da sociedade. Dizem que você está errado, que enlouqueceu, que está se afastando demais. Mas você já não se encaixa, e isso é assustador, porque por fora ainda está tudo igual, mas por dentro, você sente que não cabe mais onde costumava habitar. As palavras que você dizia não saem mais com a mesma força. Os hábitos que antes te distraíam agora parecem vazios. As máscaras alheias, que antes passavam despercebidas, agora gritam. E mais do que isso, você começa a perceber as suas. E vê o quanto fingiu. Fingiu estar bem. Fingiu acreditar. Fingiu querer. Fingiu tanto que até acreditou no próprio teatro. Até que uma nova ideia entrou como um raio. Uma nova visão. Um novo ângulo sobre algo que parecia absoluto. E foi ali naquele ponto de ruptura silencioso que a mente se abriu, não pelas mãos dos outros, mas porque você, lá no fundo, já estava cansado de repetir, cansado de acordar todo dia com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, cansado de correr atrás do que disseram ser sucesso, amor, propósito e mesmo alcançando, não sentir nada, cansado de buscar fora aquilo que, agora, começa a sussurrar dentro. E esse sussurro é a sua consciência voltando para casa. Mas ela chega derrubando móveis, reorganizando cômodos, desfazendo alianças com o medo. E cada pequena mudança interna gera um desconforto profundo, como se você estivesse sendo esvaziado à força. E está sendo esvaziado de tudo o que não era a essência. É por isso que parece que está tudo desmoronando. Mas não está. Está só mudando de lugar. Está abrindo espaço para o que é real, para o que você sempre foi mas não ouvia porque estava cercado de ruído. O ruído da pressa, da comparação, da performance, da necessidade de ser algo para alguém. Agora, tudo isso começa a ruir. E no meio dos escombros, você encontra partes suas que estavam esquecidas. Um riso verdadeiro, um gosto antigo, uma intuição que você aprendeu a ignorar, um sonho que enterraram com o tempo. Uma coragem tímida, mas viva. É disso que se trata o despertar, reorganizar sua existência a partir de dentro. E isso não tem mapa, não tem manual. Você vai tropeçar, vai voltar atrás algumas vezes, vai tentar se agarrar em pessoas que ainda vivem no velho mundo só para perceber que não cabe mais ali. E mesmo assim, vai continuar. Porque, agora, desistir de si mesmo seria a maior traição. Você vai aprender a amar sua nova solidão, porque ela não é ausência, é seleção. Ela filtra, ela limpa, ela te protege de voltar para o que já não vibra com você. E um dia, sem perceber, você vai acordar e notar que algo mudou. Não fora, mas dentro. Vai olhar para si com menos julgamento, com mais ternura, com mais presença, e vai entender: a dor da expansão valeu a pena. Porque agora, você respira com verdade. E quem respira com verdade, vive inteiro. Não metade, não adaptado, mas inteiro. E ainda que isso assuste os outros, não importa. Porque você finalmente está em paz com o que habita em você. E essa paz não tem preço. O custo de enxergar
quando o mundo continua igual, mas você não. Você já tentou voltar? Voltar a ser como antes, a rir como antes, a sentir como antes, a acreditar nas mesmas promessas, nos mesmos caminhos, nas mesmas certezas. Você já tentou fingir que nada mudou, que o que você viu não era tão sério assim, que dava para continuar igual, só que mais consciente. Mas não dá, porque existe um preço para quem enxerga, um preço que ninguém te conta. O mundo ao redor continua exatamente igual, os rostos, os lugares, as vozes, as rotinas. Mas você, não. E essa assimetria dói. Você entra em um ambiente e sente como se estivesse num palco de teatro. As pessoas conversam, se movimentam, reagem, como se estivessem dentro de uma coreografia repetida 1000 vezes. E você ali, parado, assistindo tudo. Com olhos novos. Olhos que enxergam a dor disfarçada no riso. O medo escondido nas decisões. A fuga disfarçada de otimismo. A mentira encenada como fé. E aí você entende, você saiu da bolha. E quem sai, não volta. Mas o mundo ainda está na bolha. E te cobra para que volte. Dizem que você está diferente demais. Que perdeu a leveza. Que pensa demais. Que se afastou. Que está esquisito. E, no fundo, você até entende. Porque o novo que habita em você incomoda os que ainda vivem no antigo. Você se tornou um espelho. E espelhos incomodam quem não quer se ver. A sua presença mesmo em silêncio é um lembrete vivo de que existe outro jeito. De que é possível parar de repetir. De que existe uma fresta para o desconhecido. Mas nem todos querem ver. Porque ver exige mudar. E mudar exige coragem. Então, muitos vão te rejeitar. Vão rir do seu silêncio. Vão questionar suas escolhas. Vão te chamar de sonhador, louco, ingênuo, radical. E cada palavra dessas vai doer, porque você os ama. Porque você queria que eles vissem também. Que acordassem junto. Que caminhassem ao seu lado nessa nova estrada de consciência. Mas nem todos estão prontos. E nem todos vão escolher acordar. E você precisa aceitar. Aceitar sem raiva. Sem julgamento. Sem tentar convencer ninguém. Porque o despertar não é uma guerra. É uma dança. E cada alma tem seu tempo. O seu chegou agora. O deles, talvez, nunca chegue. E tudo bem. A dor de quem desperta é, muitas vezes, a solidão. Você sente falta de conversas que toquem fundo. De silêncios que acolham. De olhares que entendam. E, por um tempo, parece que ninguém mais fala a sua língua. Você tenta se conectar, mas tudo soa raso, repetido, automático. E é nesse vazio que você se reconstrói. Aos poucos, você começa a buscar o que vibra com o seu novo eu. Livros que antes passariam despercebidos agora parecem ter sido escritos para você. Lugares que antes não faziam sentido agora te chamam. Pessoas que antes pareciam estranhas agora parecem almas antigas e encontradas. Você começa a perceber que não está tão só assim. Outros também estão despertando, silenciosamente, com dor, com coragem, com verdade. E cada vez que um desses encontros acontece, algo em você se acende, como se a alma dissesse: estamos voltando para casa. Mas essa casa não está em lugar nenhum, ela está em você. E é por isso que o mundo parece estranho agora, porque antes, você vivia projetando sua casa nos outros, buscando fora o que já existia dentro. Tentando encaixar-se em sistemas que nunca foram feitos para você florescer. Agora, você sabe que sua expansão vai te custar relações, ambientes, certezas e até pedaços de quem você achava que era. Mas também vai te dar a si mesmo. E esse encontro é o maior milagre da existência. Porque no final das contas, o despertar não é sobre saber mais. É sobre sentir mais. É sobre voltar a escutar aquela voz interna que nunca te deixou, só foi abafada pelo barulho de um mundo que te ensinou a não sentir. E agora, você sente. E por isso, você vive. Quando você deixa de pertencer, o exílio sagrado de quem desperta, você começa a perceber que não pertence mais aos lugares onde antes era invisível. E que também ainda não encontrou onde realmente é visto. Esse é o intervalo entre mundos. O tempo do exílio sagrado. Não é uma exclusão forçada, mas um distanciamento inevitável. As conversas parecem longas demais para dizer tão pouco. Os encontros, apressados demais para sentir de verdade. As amizades antigas, por mais queridas que sejam, agora se sustentam em memórias, e não em presença.
e você começa a se afastar. Não por arrogância, mas por integridade. Você não quer mais performar interesse. Não quer mais sorrir quando algo dentro grita. Não quer mais fingir conforto onde é incômodo. E então você se afasta, e se vê caminhando só, por vontade própria, mas também com certa tristeza, porque desapegar dói, ainda que o apego seja por algo que te limita. Nesse exílio, você encontra silêncio, e no silêncio tudo fala. Falam suas feridas, falam seus desejos, fala seu corpo, sua intuição, sua alma. E talvez pela primeira vez, você escute, porque agora não há mais distração suficiente para calar o que sempre esteve tentando emergir. É nesse ponto que muitos desistem. Por quê? O silêncio é profundo demais. Porque a solidão é grande demais. Porque a dor de se enxergar sem filtros é aguda demais. E então tentam voltar. Voltar ao velho mundo. Voltar aos antigos papéis. Voltar aos lugares onde sabiam como agir. O que dizer, como ser aceitos. Mas algo em você já não permite. Você até tenta, mas se sente sufocado, como se estivesse forçando a alma a caber numa roupa que não serve mais. E não serve, porque você cresceu, e a alma, uma vez expandida, não volta atrás. Então, você decide ficar no limbo, no intervalo, na travessia, e é aí que começa o verdadeiro processo de reconstrução. Você começa a se ver como realmente é, sem os olhos dos outros, sem a necessidade de aprovação, sem a urgência de ser compreendido, e mesmo doendo. Isso é libertador. Você começa a perceber que o pertencimento que tanto buscou fora, sempre foi a falta de pertencimento a si mesmo, e agora você volta para dentro, volta para suas raízes invisíveis, para suas verdades não ditas, para sua voz abafada. E nesse retorno íntimo, você encontra uma nova forma de existir. Não é imediata, não é fácil, não é mágica, é lenta, é orgânica, é viva, e cada passo é uma renúncia, cada escolha é um ato de coragem, cada silêncio é uma resposta. Você começa a cultivar presença, a desacelerar, a saborear, a sentir com mais profundidade. E quanto mais se reconecta consigo, mais os ruídos do mundo perdem força. Você começa a perceber que a paz nunca esteve fora, e que os lugares que te machucavam não eram vilões, eram apenas espelhos que refletiam o quanto você estava longe de si. Agora, não mais. Você começa a criar rituais pequenos, mas sagrados. Um chá antes de dormir, um caderno onde escreve o que sente, uma música que te abraça, uma conversa consigo mesmo olhando o céu. E tudo isso, que parece simples demais para um mundo apressado, é o que te reconstrói. Você descobre o valor do essencial e passa a escolher com mais critério as palavras, os encontros, os caminhos. Você não quer mais quantidade, quer verdade, quer densidade, quer profundidade. E por isso, você muda, não só por dentro, mas por fora também. Seu olhar muda, seu jeito de andar muda, sua respiração muda. As pessoas percebem, algumas se afastam, outras se aproximam. E aos poucos, você percebe que o exílio não era punição, era proteção, era o espaço que sua alma precisava para renascer. E agora, renascido, você já não precisa mais pertencer, porque você se pertence, e isso basta. O retorno, quando a consciência se torna caminho, você não voltou a ser quem era. E isso não é um lamento, é um renascimento. A dor, o vazio, o silêncio, o exílio, tudo isso não te destruiu, apenas te limpou, te esvaziou daquilo que não era seu, para que agora você pudesse, enfim, andar com leveza. Não a leveza ingênua, de quem nunca sentiu o peso do mundo, mas a leveza de quem o carregou inteiro, e ainda assim escolheu caminhar. Porque despertar é isso, uma escolha constante, diária, solitária. Você acorda com as mesmas perguntas, com as mesmas dores do mundo, com as mesmas tentações para dormir de novo, para ceder ao velho padrão, ao automático, ao conhecido. Mas agora você sabe, agora você sente, agora você viu demais para fingir cegueira, e então escolhe mais uma vez seguir desperto, mesmo quando cansa, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém entende, porque agora há algo em você que guia. Uma bússola que não aponta para fora, mas para dentro. Uma voz silenciosa que não grita, mas pulsa. Um sentir que não se explica, mas clareia.
E é por essa luz interna que você começa a viver. Você começa a perceber que a vida não é sobre chegar a um lugar, mas sobre tornar o caminho sagrado. E sagrado, aqui, não tem nada a ver com religião, tem a ver com presença, com consciência, com a escolha de viver cada momento como se ele fosse o último e, ao mesmo tempo, o primeiro. Você olha nos olhos com mais tempo, ouve com mais intenção, fala com mais verdade, sente com mais profundidade. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, porque agora, sua energia fala antes da sua voz. E por mais que muitos ainda não entendam o que mudou em você, eles sentem algo diferente, algo que incomoda ou atrai, algo que confunde ou inspira, porque você agora é presença viva. Não vive mais reagindo, mas criando, não mais esperando, mas escolhendo. Você deixou de ser reflexo para ser fonte, e é aqui que começa o verdadeiro impacto do despertar. Ele não é sobre você se tornar melhor que ninguém, é sobre você se tornar mais inteiro. E a inteireza transborda, irradia, cura, silencia. A sua presença, agora, é uma semente. Você não precisa convencer ninguém, não precisa impor sua visão, não precisa salvar ninguém do próprio sono. Basta existir com verdade. E isso já planta, já provoca, já convida. Porque o mundo não precisa de mais argumentos, precisa de mais almas despertas, vivendo com coragem. Você é uma delas agora. E mesmo que a caminhada continue solitária às vezes, você sabe, há outros no mesmo caminho, dispersos, silenciosos, mas vivos, em outras cidades, em outros corpos, em outras fases, mas sentindo a mesma coisa que você, o chamado de viver diferente, o chamado de viver real. Você os encontrará, às vezes num olhar rápido no metrô, outras vezes numa conversa profunda com um estranho, às vezes num livro esquecido numa prateleira, às vezes num abraço que parece reconhecer sua alma. E nesses encontros, você sentirá algo familiar, como se o universo dissesse: continue, você está no caminho certo, e você continuará, não porque agora tudo faça sentido, mas porque, mesmo sem sentido, tudo vibra com verdade. E essa é a maior conquista, não viver mais por respostas, mas por inteireza. Não viver mais para se encaixar, mas para se expressar. Não viver mais para agradar, mas para ser. Ser inteiro, ser presença, ser consciência. E se, um dia, alguém te perguntar o que aconteceu com você, por que você mudou, por que se afastou, por que se tornou tão diferente, talvez você não saiba explicar com palavras, mas talvez você possa apenas sorrir e repetir, em silêncio, o que Einstein disse: a mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original, e com um olhar sereno, seguir seu caminho, com passos firmes, com alma leve, e com a certeza de que agora, você está desperto,